E a carne vermelha, doutor? Criticada por muitos, alguns defendem, mas parece que hoje ela está um pouco assim na mira, né? Todo mundo criticando o consumo da carne vermelha. A carne vermelha, ela é uma excelente fonte de ferro e de vitamina B12, que são nutrientes importantes para o nosso corpo. Entretanto, o ferro em si, ele passa por um processo de oxirredução, que nós chamamos quimicamente no nosso corpo, uma reação química conhecida como reação de Fenton-Haber-Weiss. Essa reação, ela gera espécies reativas de oxigênio. Então, as críticas que se fazem não é a carne em si, mas um consumo muito frequente de carne ao longo da semana. É muito possível compatibilizar o consumo de carne numa refeição ao longo de um plano alimentar durante a semana e o mês. O que hoje em dia se discute é o consumo muito frequente, repetitivo, nas duas refeições importantes do dia, da carne vermelha ou dos embutidos. Essa seria a grande discussão que se faz. Carboidrato, massa, ele tem sempre que ir acompanhado de alguma proteína para se balancear, ou tem refeições que você pode ficar restrito ao carboidrato? A sua pergunta é interessante, Denis, porque depende muito do objetivo da pessoa. Então, como o Francisco que perguntou para nós aqui o ganho de massa muscular, os estudos mais recentes mostram que se você fracionar a sua ingestão de proteína ao longo do dia, então café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia, em todas elas, se tiver uma pequena fração de proteína, você consegue preservar a massa muscular e até ter um ganho de massa muscular. É importante salientar que a ingestão de proteína também tem um limite. A maior parte dos estudos recomendam até 2 gramas de proteína por quilograma de carne, por quilograma de peso. Então não seria um consumo liberado de proteína, mas sim um consumo contingenciado ao padrão alimentar daquela pessoa. Que é a história do bife do tamanho da mão, né? Pode ser uma dinâmica, né? Você estabelecer relações com as medidas corporais. O mais interessante é sempre que tiver a orientação de um profissional de saúde de qual deve ser a alimentação, essa pessoa buscar algumas referências métricas para que ela possa estabelecer essa referência, nem que seja visual, e depois ela poder preservar isso. Boa parte dos estudos recomendam que a pessoa não fique pesando constantemente os alimentos para que isso não vire uma obsessão. Isso não é, então, um caminho interessante. Nós temos mais uma pergunta? Pode rodar a produção, por favor. Meu nome é Diandra, tenho 24 anos e a minha dúvida é o seguinte: tomar termogênico em jejum é certo? Então a Diana fez uma pergunta que acho que muitas pessoas devem pensar, devem até fazer, né? Boa parte desses termogênicos são substâncias que vão ativar o nosso organismo, o nosso metabolismo. Boa parte deles são à base de cafeína ou derivados da cafeína. O consumo dele em jejum já não é recomendado porque ao consumir alimentos contendo cafeína, isso provoca uma irritação gástrica importante, a secreção de ácido clorídrico em maior proporção e uma agressão dessa ação ácida com as enzimas que digerem proteína sobre o nosso próprio organismo. Então, muito frequentemente, se a pessoa consome café, chá mate, chá preto, chá verde, chá branco, que são alimentos contendo bastante cafeína, em jejum, ela pode desenvolver uma pequena gastrite, uma irritação gástrica. Então, já não deve por conta disso. E o outro lado é que as pessoas pensam sempre em consumir os termogênicos para aumentar a queima de gordura. O que acontece é que nós temos 2 pontos ali. Nós temos o reservatório de gordura e aonde essa gordura ela é queimada efetivamente. Quando você ingere o termogênico, você está atacando o depósito de gordura, fazendo com que a maior parte dessa gordura vá para a circulação, mas isso não garante que você vá queimar essa gordura. É como se você pegasse um carro com motor 1.0 e aumentasse o tanque de combustível. Não necessariamente ele vai andar mais rápido. Ele não vai andar, ele pode andar por mais tempo, mas não vai andar mais rápido. Então é sempre essa relação que nós temos que fazer. Quando você quer aumentar a sua capacidade de queima, não pense no depósito, mas pense aonde você queima, que é a musculatura. E para a musculatura conseguir aumentar a queima de gordura, o que nós precisamos é repetir aquele treino, de preferência dia sim, dia não, para que a musculatura vá melhorando a sua capacidade de queima de gordura. As dietas, normalmente, principalmente entre as mulheres, a preocupação parece que é um pouco maior, né, do público feminino. Essas dietas, às vezes, passam por algumas proibições. Olha, não pode ter o consumo de doce, não pode ter o consumo de refrigerante. Qual é o grande vilão
para a pessoa engordar ou não conseguir perder o peso? A sua pergunta, Denise, ela traz um ponto que a gente discute muito lá no meu laboratório na USP, que é a terceirização de responsabilidade que as pessoas fazem. Quando elas elegem algum nutriente ou alguma substância, por exemplo, glúten, lactose, ou seja lá qual que está for... muito na moda agora. Não, eu não consumo mais glúten, não estou tomando mais leite, lactose. Parece que isso daí vem e vai com o tempo, né? Exatamente, exatamente. E quando elas fazem isso, na verdade, o que elas estão fazendo? Elas estão colocando no glúten e na lactose a responsabilidade que é dela de ter um padrão alimentar equilibrado visando o objetivo dela, ou seja, orientado para o objetivo que ela tem. Então, quando ela estabelece isso, ela pode até ter sucesso porque ao privar a alimentação dela de algum desses nutrientes, ela vai ficar restrita. Ela não vai consumir tudo que ela gosta, tudo que ela pode. Até tem um fato interessante, uma vez eu estava numa festa e uma senhora falou assim, eu tenho intolerância à lactose, eu não posso consumir essa massa que tem creme de leite. Passados 10 minutos, essa mesma senhora estava lá debruçada nos doces e a intolerância à lactose não existia para doces, era só para massa com creme de leite. Então, quando nós olhamos para essas estratégias, elas são ruins porque elas atribuem a um alimento, a um nutriente, a responsabilidade pela pessoa engordar. E o responsável somos nós mesmos, pelo comportamento que nós temos. Então, a mudança de comportamento, não terceirizando a lactose ou ao glúten a responsabilidade, é o caminho mais duradouro. Por quê? Se a gente fizer uma restrição da sua alimentação, Denis, de alimentos contendo glúten, por exemplo, a gente está aqui ao lado de uma padaria aqui do lado. Eu vou modificar a sua vida absurdamente até um determinado momento que você fala, chega, não aguento mais porque isso não é sustentável. Eu não sou celíaco, eu não preciso fazer restrição de glúten. Você não vai levar aquilo a vida inteira. Exatamente. Quem tem que fazer essa restrição de glúten é o indivíduo que tem dificuldade, problemas sérios para digerir o glúten, que é o celíaco, que é mais ou menos 0,9% da população mundial. Fora isso, não precisa fazer. Então, esse tipo de manobra não é sustentável, não é duradouro. Então, o ponto determinante para o sucesso é a pessoa identificar na alimentação dela o que faz ela engordar, corrigir isso e manter para o resto da vida. Por que as dietas não funcionam? Porque as pessoas fazem dieta já pensando em sair da dieta. Eu vou atingir aquele peso, aí eu vou voltar a comer o que eu quero. Exatamente. Não faz um pensamento assim a longo prazo. Exatamente. E tem uma outra Estabelece uma meta, chegando lá, bom, estou livre. E tem uma frase do Einstein que é muito interessante. Eu estou repetindo o Einstein aqui de novo, mas ele fala assim, é no mínimo estúpido você todo dia repetir a mesma coisa e esperar que alguma coisa diferente aconteça. Não é? Então, quando a gente pensa nisso, a pessoa ela quer emagrecer e quer se manter magra, é alguma coisa que ela tem que mudar e manter aquela mudança para o resto da vida. Obviamente, no primeiro momento ela pode fazer uma ingestão calórica mais restritiva, porque ela quer reduzir a gordura corporal, mas depois ela volta a ter um consumo compatível com o gasto dela e ela se mantém estável por mais tempo. Nós temos uma outra pergunta aqui, doutor, que o nosso telespectador, o Ivan Gomes, da Casa Verde, mandou pelo WhatsApp. Ele fala, eu tenho o hábito de me alimentar com pequenas quantidades e sempre me sinto estufado. Por que isso acontece? É uma pergunta que merece uma atenção do Ivan, porque ele pode efetivamente ter algum problema com algum nutriente ali. Quando você consome pequenas quantidades e tem esse estufamento, significa alguma coisa que já chegou no seu estômago e que não foi muito bem processada ali. É interessante, Ivan, se isso acontece com frequência, você primeiro anotar os alimentos que você está ingerindo e quando você tem essa sensação, verificar se tem algum alimento ali que faz essa relação e a sugestão seria você procurar um gastro e conversar com ele e ver, olha, toda vez que eu consumo esse alimento eu tenho esse estufamento e aí sim ele pode dirigir melhor a sua alimentação para que isso não aconteça. Se ela for específica, sempre é um alimento, provavelmente tem alguma particularidade com esse alimento, com o nutriente que o Ivan ingere naquela refeição. Doutor, o senhor mostrou o primeiro livro, eu gostaria de mostrar aqui para o nosso telespectador também, os outros, esse daqui. Você está dando para fechar aqui? Esse daqui foi o que o senhor falou? Esse é um livro para o público leigo, que nós fizemos exatamente por essa busca que as pessoas têm de... Escolha isso, não aquilo. Fuja das dietas aprendendo a comer, escolha isso, não aquilo. Eu gostaria, o outro, doutor. Esse livro foi um livro que nós lançamos agora em 2016, foi um livro que nós, toda a venda desse livro, toda a receita desse livro
vai para a Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo, ou seja, é uma renda revertida para a universidade, para a Escola de Educação Física. E ele é um livro que ele orienta o profissional de educação física, o fisioterapeuta, o médico do esporte, a programar os treinos para que a pessoa alcance o seu objetivo da melhor forma possível. Esse aqui é o livro que eu uso na graduação, Denis. Eu uso na graduação, a gente desenvolveu esse livro exatamente como um livro-texto para os meus alunos da graduação da USP. Nutrição e metabolismo. Aplicados à atividade motora. Aí é o que a gente estuda bastante ali, é o nome do meu laboratório, inclusive. Então, esse é um livro-texto que nós dirigimos para os nossos alunos de graduação em Educação Física e Esporte e também ele é adotado por algumas faculdades de nutrição, né? Esse é um livro, Suplementação Nutricional do Esporte. Esse livro, ele é um livro para quem já é uma pessoa que conhece a parte básica desse aqui e pretende fazer uma orientação, uma supervisão de uma orientação da suplementação nutricional para o rendimento esportivo, para o objetivo das pessoas. E esse é um livro que a gente tem assim, um grande orgulho, que é um livro que a gente fez com vários colegas, uma abordagem multidisciplinar sobre a obesidade, onde a gente mostra que olhar a obesidade por um único aspecto, ou apenas por um nutriente, por um único alimento, é como se você estivesse olhando a obesidade pelo buraco da fechadura. Você tem que olhar isso da forma mais ampla possível. Doutor, eu queria mais uma vez agradecer a sua presença aqui. Infelizmente, nosso tempo está se acabando. Queria colocar à disposição algum recado que o senhor queira passar ao nosso telespectador, alguma coisa que eu não perguntei, por favor, fique à vontade. Muito obrigado, Denis. Bom, se você está nos assistindo, entre em contato com a gente, com alguma dúvida que você tenha. O nosso e-mail para contato, que é mais fácil, é lanchajr@lanchajr.com.br ou mesmo no Facebook, se você quiser, é LanchaJR. Então, entre em contato com a gente, vai ser um prazer a gente conversar e trocar informações aí com o pessoal que nos assistiu nesse momento. Então, muito obrigado, foi um prazer enorme recebê-lo aqui. O prazer foi todo meu. O nosso ponto de encontro, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.